bem, estamos dando início a mais um Amazônia Podcast. Eu sou Cid Soares, aqui ao meu lado o John, que vai ser o meu co-host hoje. Afinal, nós temos um assunto muito importante a tratar. Estamos recebendo o Joel Araújo, que é o superintendente do IBAMA. E esse nosso bate-papo hoje tem referência, claro, com tudo que está acontecendo, com algumas coisas que já passaram também. Joel, boa noite. Deixa eu começar com o John. Tudo certo, John? Tudo certo, pessoal. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, o que seja lá, qual for o horário que você está nos acompanhando, ouvindo a gente também, né, pelo Spotify. Mas hoje realmente é um assunto que está no nosso dia a dia, né? Claro. Estiagem, os impactos ambientais que principalmente a nossa região está sofrendo, infelizmente. Nada melhor do que um especialista para falar aqui com a gente. Mais do que isso, né? A gente vai falar com a pessoa que está à frente de toda essa problemática. Joel, bem-vindo, obrigado por ter recebido o nosso convite, ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Tudo certo? Tudo certo. A gente que agradece de poder falar um pouco do nosso trabalho. Tudo muito difícil, né? Tudo muito cheio de situações que a gente tem enfrentado, mas também é um trabalho que dá muito prazer no sentido de que a gente tem conseguido resolver bastante coisas, né? Tem caminhado, né, com todas as dificuldades, mas o IBAMA é um órgão vivo, é um órgão que tem os seus servidores, são pessoas muito dedicadas, então falar sobre esse trabalho é sempre muito bom. Então eu que agradeço em nome do IBAMA, em nome de toda a pauta ambiental, em nome da biodiversidade da Amazônia, claro, né? Poder falar sobre esse assunto é sempre muito bom. E aí eu fico aqui a critério de vocês, né? À disposição de vocês para responder o que for preciso. Eu queria começar, que você fizesse aqui uma explanação. Você já está com quase 2 anos de IBAMA na superintendência, né? Como é que você pegou o IBAMA e como é que você acha que já está até esse momento? Olha, nós pegamos um IBAMA muito depredado, né? Essa é a verdade. Em termos de segurança, e a gente tem que analisar vários aspectos, na verdade, né? Desde da questão do desmonte legal que houve, né? Com uma série de anulações de uma série de decretos, de portarias internas, que foi desregulando a função dos órgãos ambientais como um todo, na verdade, né? Foi uma desregulamentação, foi um desmonte legal, né? Aí depois veio um desmonte estrutural. A estrutura do IBAMA foi ficando depredada, né? Nós aqui, por exemplo, nós recebemos uma superintendência totalmente que não possibilitava a menor condição de segurança para os servidores, uma superintendência que não tinha lâmpadas, não tinha luzes, não tinha vigilante suficiente, né? O contrato de vigilância que existia, ele previa só 2 vigilantes por plantão, e um deles era usado como recepcionista. Então você imagina, você que era uma pessoa que precisava dos serviços do IBAMA, chegava lá, era recebido por um vigilante armado, né? Não que o colega não consiga desenrolar ali uma situação, mas não é o profissional adequado, né? Então a gente, quando assumiu, uma das primeiras coisas que nós nos preocupamos foi com a questão da segurança. E aí a gente já reviu isso, né? Colocamos os vigilantes nos seus lugares, colocamos uma pessoa para ser recepcionista, e depois nós trocamos o contrato de vigilância para, ao invés de 2, 3 por plantão, né? por turno. E isso também teve um aumento no total de 8 para 12 vigilantes. Então a gente já tinha, ao invés de 1, que era antes, 3 vigilantes ali distribuídos internamente na superintendência. Depois a gente criou um contrato de vigilância remota, que é o de câmeras. Nós instalamos 42 câmeras no IBAMA, com inteligência artificial embarcada, com identificação de rosto, de placas. E um outro contrato que nós também demos andamento foi o da construção do muro, né? Hoje, com muita dificuldade, né, o contrato
teve paralisado por um tempo, mas hoje está dando continuidade. Hoje nós já temos uma frente murada, uma lateral murada, estamos partindo para os fundos, que é muito problemático. E aí a gente está... Então esses 3 contratos, eles se agregam no sentido de dar mais segurança para os servidores, né? Você imagina, não sei se vocês conhecem o prédio do IBAMA, mas é um prédio bem horizontalizado e não tinha muro, não tinha nada. Então havia roubo de animais, havia a invasão de pessoas. Inclusive, uma das coisas que nos motivou a fazer tudo isso foi uma invasão de pessoas que houve no IBAMA, né, de populares, motivados por um fato que todos devem conhecer, que foi o caso que ficou conhecido como o caso da capivara filó. Então, pessoas invadiram o IBAMA, desrespeitando os servidores, desrespeitando os animais, desrespeitando, né, o prédio, o órgão. Então, a partir desse momento, a gente passou a tomar essas medidas de segurança. E aí, a gente tem que pensar também em outros aspectos, né? O IBAMA deixou de atuar naquilo que é a sua missão institucional, que é a fiscalização ambiental, né? Então, a gente chegou para a nova gestão com muita vontade de fiscalizar. Essa paralisia que o IBAMA sofreu nos 4 anos do governo anterior possibilitou a ampliação, o crescimento de várias formas de crime ambiental no nosso estado. Primeiro foi o desmatamento, que disparou. O Amazonas passou a ser um dos estados que mais desmatava no Brasil. E os nossos municípios, como Apuí, passaram a ser os maiores desmatadores do mundo. E o garimpo ilegal também avançou, né? O garimpo já era um problema histórico no estado, mas com a paralisia do IBAMA, ele expandiu no estado. Então, isso fez com que nós chegássemos já nessa nova gestão com um enfrentamento muito grande, com um desafio muito grande, né? Então, lá, por conta do Ministério, por conta do próprio presidente Lula, houve ali aquele revogaço, né, que foi a restituição da legislação ambiental. Nós tivemos um outro problema gravíssimo que ocorreu. O ex-presidente do IBAMA, ele criou um despacho interno, um documento, fazendo com que mais de 20 mil processos prescrevessem com uma única canetada, né? Isso gerou um prejuízo de quase 50 bilhões de reais de multas que seriam anuladas com um único despacho. Então isso também foi revisto, foi repensado e essas autuações voltaram a valer. Então foi um processo de reconstrução de todo o contexto da pauta ambiental no Brasil. Não foi só uma desestruturação do IBAMA. ICMBio passou por isso, o Ministério passou por isso, a Agência Nacional de Águas passou por isso. E aí você imagina os outros órgãos estaduais também, todos sob a égide de uma política que era contrária à conservação da natureza, né? Então, a gente veio num grande desafio e hoje a gente pode apresentar alguns resultados. Por exemplo, o principal deles é a diminuição do desmatamento na Amazônia em 50%. O nosso estado ele sempre se destacou também nesse cenário porque, pelas dimensões do estado do Amazonas, os desmatamentos sempre são muito grandes. Então, o que é 50% para nós é uma imensidão para o estado de Rondônia, para o estado do Acre, sem menosprezar, né, o trabalho dos colegas que são muito aguerridos também, mas as distâncias, né, são muito diferentes. Então a gente conseguiu uma redução muito grande no estado. Um outro grande resultado que eu gosto de destacar é que entre 2023 e 2024 nós destruímos 1.200 balsas e dragas de garimpo ilegal no estado do Amazonas. Então, isso as pessoas não se reflete em informação, né? A destruição de 1.200 balsas e dragas de garimpo, elas têm um reflexo que é a diminuição da contaminação da água e dos peixes pelo mercúrio, né? A diminuição
do assoreamento dos rios pela atividade garimpeira. Então, tudo isso é qualidade de vida para a população. Claro. Então, disso a gente se orgulha muito e das melhorias internas que nós fizemos no IBAMA. Eu queria fazer um pequeno parêntese nessa questão da tomada das dragas, da destruição desses equipamentos. É uma pergunta muito curiosa até que eu tenho, por ignorância. Eu não conheço absolutamente nada do trabalho de vocês em relação a isso, nem quem participa. Acho que é a Polícia Federal, né? Tem alguns órgãos que se juntam para fazer isso. São muitos parceiros. Mas é necessário mesmo a destruição? Não podia ser aproveitado isso para alguma coisa? E indo além, não só a questão da destruição, certo, mas principalmente falando disso, isso também não traz problema para as áreas onde vocês fazem esse tipo de trabalho? Tá. Primeiro, Cid, eu queria te dizer o seguinte, que a destruição de bens envolvidos no crime ambiental é uma medida que está prevista na legislação, está prevista no Decreto 6.514, que é o que normatiza a atuação dos nossos agentes e toda a apuração da infração ambiental. Okay. Então está escrito lá que o agente ele pode fazer isso, né? Então é assegurado por lei. Né? A destruição não é da cabeça da gente fazer isso. Né? Desculpa até te interromper, mas não então, é uma... Eu entendi, só que eu acho que é importante esclarecer isso. Evidente. Porque muitas pessoas acham que é um ato até ali de uma dureza no trabalho ali, né? De um abuso de autoridade, talvez, né? Mas que na verdade está respaldado por lei. Então, assim, quando você se depara com uma situação na qual você não consegue retirar o bem, o dano daquela atividade é um dano muito grave e você está num local distante, num local onde a retirada daquele bem pode significar riscos para os agentes, né? E você imagina só uma draga de garimpo que está realizando a atividade nas proximidades de Japurá, vamos colocar, ou mais adiante no Rio Joami, né? Então, até chegar em Manaus são aproximadamente 500 a 600 quilômetros. Então, quem trabalha com atividade de garimpo tem facilidade de acesso ao combustível ilegal, né, ao mercúrio ilegal. Então eles conseguem chegar com facilidade nesses lugares. Agora, tirar um bem de um lugar como esse é muito difícil. Uhum. E uma draga, ela causa impactos de uma grandeza. Você imagina que 1 grama de mercúrio pode poluir 200 mil litros de água. Então, a poluição, a contaminação dos peixes, do rio e dos peixes, é muito danosa. E isso vai impactar na alimentação das comunidades, né? Existem estudos que mostram que o pescado no nosso estado, na Amazônia, ele tem altos índices de concentração de mercúrio, justamente por conta dessa atividade. Né, principalmente por causa dessa atividade. Então, o funcionamento de uma balsa, de uma draga como essa, ela causa muito mais prejuízo do que a sua destruição. Então, por isso se justifica. Mas eu quero detalhar aqui para vocês. Uma draga de garimpo, ela contamina os rios com mercúrio, contamina o solo, ela emite gases, ela causa poluição sonora que prejudica também o ecossistema, a fauna ali presente e desmata e destrói os barrancos e isso causa o assoreamento dos rios. Nós estamos falando só de impactos ambientais, só aqui eu contei 7. E você imagina os demais impactos sociais da violência, do narcotráfico que está envolvido, até violência, abuso sexual de crianças, de mulheres, exploração sexual. Então, uma série de crimes que vem junto. Então, quando há a decisão pela destruição de uma draga, é porque tudo isso já foi avaliado, calculado, e o local onde ocorre a destruição também é avaliado. O método de destruição também é avaliado para que haja o mínimo impacto possível.
É óbvio que se você queima um objeto, ele vai soltar uma fumaça e vai emitir gases. Mas essa quantidade de gases que foi emitida é muito inferior a todo o funcionamento de uma draga por, né, não se sabe quantos anos ela esteve funcionando ali. Então, mas com certeza absoluta, a destruição ela causa menos impacto do que a permanência do funcionamento de uma draga. Explicadíssimo. Aliás, eu queria até dizer que para as pessoas que tinham a mesma curiosidade que eu, a gente está aqui com uma boa informação. Até porque, quando eu acompanho esse tipo de ação, eu não consigo imaginar a dificuldade que vocês enfrentam. Sim. Eu sei que é muita, mas eu não imagino. Então, por isso, a minha pergunta. John. É justamente dessa situação que eu vou até fazer um parênteses assim, que logo quando começou, vamos dizer assim, o boom de muitas destruições de dragas, houve muitos vídeos das pessoas que viviam ali também, né? Sim. Os garimpeiros. Sim. Então, assim, a população se sensibilizou também muito com essas pessoas. E eu sou uma dessas pessoas que sensibiliza, que tenta ver os dois lados, porque realmente eu dizia, meu Deus, era a casa daquelas pessoas também, né? Mas também entendendo esse lado dos órgãos que precisam estar fiscalizando isso. E eu acho que um outro paralelo que foi aquilo que o senhor também citou em relação da capivara filó, que eu ia falar isso lá na frente, mas já citou, vamos resgatar um pouquinho isso. Que aconteceu aquela invasão no IBAMA também, né? Que justamente essa área da segurança mostra que precisava realmente, é um patrimônio público. E eu acredito que a população acabou conhecendo mais do IBAMA. Eu, particularmente, não sabia que a sede era daquele jeito, né? Mas, enfim, houve aquela comoção popular nacional que as pessoas ultrapassou realmente o Estado. Sim. Mas a gente percebeu ali aquela situação que as pessoas ficaram divididas, né? Depois se descobriu algumas coisas do Agenor também, né? Da família dele, mas enfim. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, superintendente, essa questão da capivara em si ou de qualquer animal silvestre. A gente já entende que é essa situação de compartilhar imagens e tudo mais, mas exatamente quais crimes, vamos dizer assim, foram infringidos ali? Por que houve toda aquela situação que a capivara teve que ser retirada dali, depois... Sim. Houve a revogação também, ela retornou, ainda está lá. Inclusive, recentemente, ele informou até que elas tentaram assassinar ela, né? Sim. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem que não foi uma maldade do IBAMA, né? Tá. Primeiro, eu quero dizer assim, que o IBAMA, ele não se planeja para fiscalizar, para atuar sobre o pequeno. Né? Você não pode, como servidor público, como gestor público, gastar, né, volumes de recurso para atacar os pequenos. Né? O IBAMA sempre se planeja para atacar aquilo que tem mais impacto sobre o meio ambiente. Então, naquele caso específico, qual eram as acusações? Né? Primeiro, era de abuso. Né? Você não pode pegar um animal e transformá-lo num animal silvestre, óbvio, né? Transformá-lo num animal doméstico e ali manuseá-lo, né? Enfeitá-lo, porque tudo isso caracteriza abuso do animal. O animal silvestre, ele tem que viver na floresta. Esse é o lugar do animal silvestre. Animal silvestre não é pet. Tem uma frase que diz isso. Tem um outro trabalho que eu preciso citar, que é o do comércio de animais Tráfico silvestres. de animais silvestres. Não, estamos falando do comércio legalizado. Tá. Né? Então é um comércio que existe. Mas ele é muito diferente de você pegar um animal da floresta, né? da vida silvestre e tratá-lo como pet. Né? Então, o abuso foi um problema. A exposição de animal em situação de ilegalidade foi uma infração. E aí houveram outras infrações, né? De manusear animais, de mexer em ninhadas de jacaré, segurar pato. Então tinha uma série de infrações ali que não dizia respeito somente à capivara. Né? O que causou toda a comoção foi a questão da capivara filó, que era uma capivara famosa, que estava na televisão, vários programas de televisão tinham o entrevistado por conta da relação que ele tinha com o animal. Mas no nosso caso não era só isso, era uma série de outras infrações.
Então a gente tem uma coisa importante. O cidadão lá, ele era uma pessoa que tinha muitas visualizações. Então, se você acusa alguém de exibir animais em situação de ilegalidade na internet, e é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, né? Na verdade, quando a Lei de Crimes Ambientais foi criada, não tinha internet ainda, né? Mas fala isso, né? É usar a imagem do animal silvestre em situação ilegal. Uhum. Então, com as milhões de visualizações que ele tinha, isso o tornava um grande influenciador para a sociedade. E o que ele fazia de retirar um animal e tratá-lo como doméstico, porque não é só o convívio, mas é tudo aquilo que se prestava a fazer ao animal, né? Tratar ali como se fosse uma criança. A convivência, né? E outros aspectos que são aspectos humanos, Ok. que muitas vezes a gente tenta impor à vida silvestre, né? Então, com isso, atraiu, né, o olhar das nossas equipes de fiscalização. Então, qual era a infração? Era de usar a imagem de animais silvestres em situação de ilegalidade. E com a quantidade de visualizações que tinha, isso o torna um grande infrator. Né? Isso o torna um grande infrator. Torna a sua atividade uma atividade de grande impacto. Então foi isso que chamou a atenção. E aí, assim, de tudo que aconteceu, eu sempre digo que nós não tomamos nenhuma medida ilegal. Tudo que aconteceu, a gente sempre respeitou todas as pessoas. Nós atendemos todas as pessoas, nós recebemos. Eu, particularmente, tentei sempre apaziguar a situação, porque eu acompanhei, eu vivenciei aquele caso quase que como um moderador, né, entre as equipes de fiscalização e as pessoas que o defendiam e o próprio senhor Agenoto Pinambá. Então eu tentei sempre mediar isso, para que as coisas acontecessem da melhor maneira, se desenrolassem da melhor maneira possível. Mas a situação ela foi carregada para um lugar de conflitos, né? E aí aquilo, essa coisa das visualizações, dos likes, então isso jogou isso muito para cima e isso chamou a atenção, né? A comoção da sociedade em função de ser um animal que realmente é um animal muito, muito bonitinho, muito fofinho, mas é um animal silvestre. Claro. Né? E precisa viver a sua vida na floresta. Eu te pergunto, existem outros casos? O Agenoto Pinambá é um caso à parte, evidente, né? Com visualizações, como você bem falou, mas existem outros casos de pessoas como ele, que vivem no interior, que vivem próximo à mata, que tem esse tipo de aproximação com animais silvestres. E vocês têm algum outro tipo de problema em relação a isso? Como é que vocês agem nesses casos? Olha, depende muito. Primeiro, assim, como eu já falei, né? A gente não busca atuar sobre o pequeno. O IBAMA não se planeja para atuar sobre o pequeno. Na questão do combate aos crimes relacionados à fauna, a gente faz uma pesquisa, a gente faz um planejamento, a gente tem alvos específicos para atuar. Tanto que depois daquela operação, porque foi uma operação, nós realizamos uma série de outras operações. É gente que expõe animal para turista. Outros casos de exposição na internet. Esses são aqui próximo, né, de Manaus? Aqui próximo, em outros municípios. Tem uma questão importante que é o uso de artesanatos feitos com partes de animais silvestres, particularmente penas. E aí essa eu acho que é uma mensagem importante para todos nós que somos amazônidas, para todos os nossos artistas, para todos os nossos artesãos. Não comercialize
artesanatos feitos com partes de animais silvestres. Né? Isso incentiva a matança de animais lá na floresta. Então a gente faz esse alerta. Né? Isso impacta na vida silvestre, principalmente de pássaros, né? Araras, papagaios, periquitos. Então esses são as principais vítimas do artesanato feito com partes de animais silvestres. E muitas pessoas confundem, acham que é normal. E aí passam a vender na internet, a divulgar na internet o artesanato feito com partes de animais silvestres. Então é muito importante que os nossos artistas, os nossos artesãos, eles também abracem essa causa, né, de não incentivar o uso de artesanato feito com partes de animais silvestres. Daí a gente se planeja para fazer nossas operações contra a fauna. Agora, a tradição da Amazônia, a cultura do nosso estado é uma cultura onde o ribeirinho ele tem relações com a fauna. Né? Ninguém tá questionando isso. Né? Os povos indígenas têm relação com a fauna. Isso é uma sincronia que existe. As nossas comunidades elas fazem parte do sistema ecológico, né? Principalmente os indígenas. Agora, o que não pode é transformar isso em algo cotidiano, em algo para se divulgar na internet, em algo onde haja ali a intervenção, né, na vida de várias espécies, né, e usando isso para ganhar engajamento na internet. Tentando dar legalidade para o que é legal, né? Isso, tentando dar ali uma cara, né, de legal para algo que em algum limiar, né, para além da cultura, vai se tornar algo ilegal. Perfeito. Então a gente também atua sobre isso. E hoje nós tivemos algumas operações no Brasil. Tivemos a Operação Safari Amazônico, que atuou em vários estados do Brasil. A gente deu uma atrasada aqui por conta de problemas logísticos, mas nós resolvemos um problema gravíssimo que ocorreu no estado. Um cidadão lançou foguetes numa ninhada, né, numa revoada de papagaios, numa palmeira na orla de Itacoatiara. Então, fauna em vida livre é responsabilidade do IBAMA. E aí a gente foi lá e fez a autuação e vai apresentar no momento certo para o Ministério Público, internamente também, entregamos o auto de infração na mão do cidadão e outros crimes contra a fauna nessa mesma operação Safari Amazônico. Né? Então, nós não deixamos de atuar sobre a fauna, nós temos esse entendimento de que a população amazônida ela tem relação com a fauna, né? Tem uma interação com a fauna, mas existe um limiar onde, em algum momento, essa interação ela pode ser usada como justificativa para se cometer atos ilegais e nós estamos de olho nisso. Em paralelo a isso, na verdade, mais recente, né? Teve também essa situação das mais de 60 aves que estavam numa rede Exatamente. de pesca. Foi lá em Itacoatiara? Foi em Itacoatiara também, Operação Safari Amazônico. Um cidadão estendia redes de pesca no seu quintal para evitar que os animais comessem as frutas do próprio quintal. Então isso ali fez com que vários animais se prendessem, várias espécies, era arara, papagaio, periquito, tucanos, morcego, tucano, vários outros passarinhos. E aí a gente soube dessa notícia, foi lá e também tomou todos os procedimentos em relação a esse caso. Foi um caso bem emblemático também, bem triste de se ver. As imagens são bem fortes, né? Então houve sim também esse caso e outros também nessa mesma operação. E a nível nacional também nós tivemos vários casos também, inclusive envolvendo influencers também que foram autuados. Você fala de dificuldade, Joel, é evidente que a gente sabe, que você falou de duas logo aqui de cara, né, dificuldade institucional, mas falou também da dificuldade de logística. Essa é uma dificuldade para a Amazônia inteira, Sim. né? Como é que vocês enfrentam isso? E aí eu quero completar até a pergunta, principalmente agora nesse momento de estiagem, como é que é o comportamento dessas idas e vindas ao interior
Como é que vocês enfrentam isso? Olha, primeiro é importante registrar que nós recebemos o IBAMA em 2023 e até 2019 nós tínhamos a sede do IBAMA em Manaus, da Superintendência, e mais 3 unidades do IBAMA no interior, Tabatinga, Humaitá e Parintins. Em 2019, houve a extinção dessas unidades. Inclusive, eu era da unidade de Parintins, né? Eu era lotado lá, fui chefe lá várias vezes e tive que vir de forma forçada para Manaus para mudar a minha lotação, né? Através de remoção para Manaus. E aí a gente já recebeu o IBAMA desse jeito. Hoje nós temos a expectativa de reabrir 2 unidades no interior, né? Então isso também é uma forma de revitalizar o IBAMA. Perfeito. Mas a gente tem um planejamento anual de operações. A gente se reúne no final do ano, em novembro para dezembro, e aí a gente planeja tudo o que vai fazer durante o ano. A gente faz um diagnóstico de delitos ambientais e aí a gente elege prioridades, né? E aí a gente se planeja para executar nossas operações. Nós conseguimos chamar bastante gente do concurso 2022. Aliás, todos os aprovados do concurso 2022, até o cadastro de reserva também foi consumido, né? E então isso deu uma melhorada nas nossas condições. Nós recebemos o IBAMA com 36 servidores em 2020 até 2022. Aí depois do concurso, foi final de 2022, aí houve a contratação de 25 técnicos e depois mais 19. Até agora, hoje nós somos 79 servidores aqui na Superintendência do IBAMA. Isso é um número pequeno. 69 servidores. Sim, nós somos divididos em área administrativa, em área técnica ambiental, em área de fiscalização. Então, nem todos são dedicados à fiscalização. Né? Então, isso já dá uma quebrada muito grande no número de agentes disponíveis. E daí a gente tem um planejamento, né? A gente deu uma melhorada no número de viaturas. Até 2022 para 2023, a gente tinha só 5 viaturas, né? E aí depois a gente, na nova gestão, a gente aumentou para 17 viaturas, né? Então hoje o CETAS tem viatura, o Previfogo tem viatura, a fiscalização tem suas viaturas, a administração tem suas viaturas, que antes era tudo, fazia tudo, né? Servia para tudo. Então a gente melhorou nesse aspecto. A gente melhorou nas relações institucionais com os parceiros. Muitas das nossas operações foram realizadas embarcados com o Exército, embarcados com a Marinha. E a Polícia Federal também tem sido um grande parceiro, com muito uso de helicópteros. Outros órgãos também, FUNAI, ICMBio, né? Polícia Ambiental é uma grande parceira. Eu diria que hoje praticamente metade das nossas ações é em parceria com a Polícia Ambiental. Eu achei que a Polícia Ambiental era ligada a vocês. Não, né? Não, diretamente não. É um órgão do Estado, ligado à segurança pública do Estado. Tá, então vocês têm uma parceria bem interessante com o governo, né? Com o governo, sim. Com o IPAAM, com a Polícia Ambiental, a gente consegue, em alguns aspectos, a gente consegue trabalhar bem, principalmente na fiscalização. E me fala uma coisa, também é outra curiosidade, né? Vocês têm esse número significante de multas. Isso é recebido? Vocês conseguem receber essa grana? Como é que é? E como é que é usado esse dinheiro? Olha, já foi comprovado que pouquíssimo disso é recuperado, né? Hoje existem novos procedimentos, existe uma possibilidade que é a adesão à solução legal, a conversão de multa. Uma multa de qualquer valor, ela pode ser reduzida em até 40% desse valor e ainda ser revertido esse valor em ações em prol dos programas do IBAMA, que é o PQA, que é o Programa Quelônios da Amazônia, e o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Então, existem essas possibilidades. Então, isso facilitou o recebimento do pagamento das multas. Mas é muito difícil, né? Muitas vezes, um autuado, ele
ele não se interessa em resolver, muitas vezes se esconde, muitas vezes o endereço é um endereço onde o correio não chega, então tem uma série de dificuldades, né, de se comunicar. Mas isso tem mudado, né, com a questão da informatização, com o uso do e-mail, hoje em dia até o WhatsApp, né, o número de telefone já podem ser usados para notificar as pessoas. E aí a gente tem melhorado nesse aspecto, mas realmente é um problema sério, né? A maior parte das multas elas não são pagas. Existem outras situações também, né? Por exemplo, as áreas degradadas elas não são recuperadas, né? A obrigação da reparação também não é atendida. Deixa eu te perguntar, você fala em área degradada, eu estou me remetendo já desde o começo da conversa a te fazer uma pergunta, eu fico me questionando aqui, faço ou não faço? Certo. Porque assim, não é pernicioso não, mas eu queria saber como é que você enxerga a questão de nós vivermos numa cidade que está aqui no coração da floresta e sermos uma cidade completamente desmatada. Como é que você enxerga isso? O que você pretende fazer em relação a isso, se existe alguma coisa na tua cabeça? Olha, esse é um grande paradigma de Manaus, realmente. Com certeza. Né? É a segunda cidade menos arborizada do Brasil. Só perde para Belém, que é outra capital da Amazônia. E esse é realmente o grande problema. Manaus cresceu para ser uma grande metrópole, né? E as grandes metrópoles elas têm essa cultura de pavimentar, de concretar, de prédios, né? De prédios de concreto, mas a gente precisa de áreas verdes. A nossa cidade, ela possui algumas áreas verdes, que tem algumas conexões. Então eu vejo que é plenamente possível fazer essa interligação entre as áreas verdes de Manaus. A nossa fauna precisa disso. O sauim de coleira precisa disso. E a nossa comunidade precisa de ter ambientes que possibilitem uma qualidade de vida, uma caminhada, um passeio em família, com seus animais, né? Então a gente precisa de lugares assim. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade em Manaus, nós temos muitas áreas ainda que podem ser preservadas e reflorestadas, né? Acho que o crescimento urbano de Manaus ele precisa ser repensado. Várias áreas da cidade já estão loteadas, reservadas para a construção de empreendimentos residenciais. É uma indústria muito grande. Então a gente precisa rever isso, né? Rever um formato de... É claro que a gente precisa, né, dos projetos habitacionais, mas a gente tem que pensar onde eles vão ser construídos, de que forma vão ser construídos, né, para a gente evitar que haja grandes desmatamentos, né? Você vê que cada vez mais a floresta vai ficando encurralada. Sabe por que a minha pergunta? Eu não sei se você conhece Campinas, em São Paulo. Não. Eu morei um tempo por ali, por perto, e eu observei que em Campinas é uma cidade exatamente como você está dizendo. Cresceu para ser uma metrópole. É uma metrópole, mas é uma cidade arborizada. Aí eu fico me perguntando o tempo todo, por que Manaus não consegue isso? Por que nós não temos as cabeças hoje voltadas a essa questão cultural tão importante como você mesmo fala, que é voltar ao reflorestamento, a termos... Porque aqui é o seguinte, você desmata, você já tem uma área de calor, não é simplesmente Sim. uma área desmatada. Aí você vai aqui próximo, tem o Musa, eu estive lá agora esses dias, eu vejo o Musa com bons olhos, mas lá em cima naquela torre, aí é que você enxerga de fato como está Manaus. Você vê a floresta e vê o desmatado. Sim. É completamente confuso isso na minha cabeça, não entra, não consigo. Manaus deveria ser a capital mundial da sustentabilidade. Não tenha dúvida Eu disso. acho que esse é o grande papel que Manaus tem que dar, né? Esse é o grande exemplo que Manaus tem que dar para o mundo e o grande papel que Manaus tem que exercer. E aí, esse é um item de tudo aquilo que a gente precisa recuperar em termos de sustentabilidade e da nossa relação com o meio ambiente em Manaus. Você imagina só, os nossos igarapés são poluídos, as nossas áreas verdes estão desmatadas, os nossos produtos
eles não são produtos da sociobiodiversidade, ou seja, não geram renda para as nossas comunidades, criando sustentabilidade na zona rural, daqui mesmo de Manaus. O nosso turismo, muitas vezes, não é um turismo, né, um turismo de exibição de animais, né? Então, são coisas que precisam ser revistas, né? A gente não precisa disso para fazer um bom turismo em Manaus. A gente tem toda uma cultura belíssima. A gente tem a criatividade das nossas comunidades tradicionais, dos nossos povos indígenas, os nossos povos indígenas que vivem em Manaus, né? E você imagina um complexo de problemas que são os igarapés com a poluição, com o desmatamento das suas margens, com a violência que ocorre ali ao redor, né? Com a pobreza, muitas vezes, né? De pessoas que vivem em situação de extrema pobreza nas margens dos nossos igarapés. Então, a gente precisa ter um olhar da sustentabilidade, do humanismo da sustentabilidade também, né? A gente precisa enxergar a totalidade desse problema. Um dos maiores problemas urbanos do norte do Brasil, norte e nordeste, são os lixões. Então, a gente precisava começar por aí. Sabe? A gente precisava começar a dar um tratamento adequado para os nossos resíduos, né? E aí, eu, sinceramente, eu vejo assim, talvez Manaus é uma cidade muito grande, mas as cidades do interior do estado do Amazonas, vou dar um exemplo da minha Parintins, é perfeitamente viável a separação do resíduo orgânico do resíduo inorgânico, né? Se você pegar um mapa da produção de resíduos, você consegue diferenciar tranquilamente. E só aí você reduz 60% do lixo que é encaminhado à lixeira. É porque não precisava daquela lixeira lá atrás da cidade, né? Estamos falando de Parintins, mas Manaus é a mesma coisa. Claro. Então você imagina um projeto de compostagem aqui mesmo nas proximidades do perímetro urbano, mas numa área de produção rural, né? Onde esse mesmo resíduo ia servir para ali como composto orgânico, como adubo orgânico, para o plantio, né, de roçado das pessoas que vão produzir um alimento que pode ser adquirido pelo próprio Estado para merenda escolar. Então, o cidadão também pode fazer isso no quintal de casa, né? Imagina se a gente tivesse um grande projeto em Manaus de cultivo de hortaliças no quintal das nossas residências, né? Se tivesse uma árvore frutífera, pelo menos nos quintais das nossas residências. Então a gente já teria uma produção de alimento saudável, né? Inclusive, um outro ponto, né? Nós temos que parar de consumir alimentos que só prejudicam a nossa saúde e passar a ter uma produção saudável. E isso passa pela boa gestão dos resíduos sólidos. E aí a gente separou o resíduo orgânico. Agora a gente precisa cuidar do resíduo inorgânico, né? Daquilo que pode ser reciclado. Então a gente tem que ter um projeto. Eu tenho um sonho. Eu pesquisei os resíduos sólidos de Parintins na iniciação científica da UEA, né? Da geografia. E eu entendi que existem vários tipos de produtores de resíduo. E eles produzem vários tipos de resíduo. E só que quando vem a coleta, tanto faz se é uma gráfica, tanto faz se é uma feira, tanto faz se é uma vidraçaria, tanto faz se é um bar, todo lixo vai para o mesmo lugar. Então a gente precisa de uma coleta qualificada. A gente precisa ir buscar o resíduo no lugar certo. E é a coisa mais simples do mundo. Se você fizer uma pesquisa agora no Maps, pesquisar bares de Manaus, o Maps vai te dar o ponto de onde os bares estão na nossa cidade. Uma pesquisa mais qualificada, uma pesquisa científica vai mostrar isso. E lá existe um tipo de produto que é produzido. O bar, ele produz um tipo de resíduo. E você vai numa vidraçaria, ela produz um outro tipo de resíduo. Se você pesquisar no Maps, vidraçarias em Manaus, vai aparecer lá os pontos onde elas estão. Então, por que a coleta é a mesma de todos os outros?
Por que a gente não tem uma coleta específica para cada tipo de produtor? Né? E aí assim a gente já separa o resíduo na fonte. Isso carece de um bom projeto e eu acho que vocês poderiam também dar essa força. Eu tenho diversos amigos que trabalham com a parte não só de coleta, mas de reciclagem e tal. Muitos amigos mesmo. Conheço pessoal que retira os resíduos lá do distrito, já tem um fim. Sim, existe uma série de coletivos de recicladores em Manaus, de associações. Conheci o Zé Cardoso, cooperativas, que foi um sujeito, morreu, né, que trabalhou com 256 lixeiras no Brasil. Tanto que ele tem uma ainda que tá rodando lá em Suzano, em São Paulo. E ele tem uma linha férrea que retira todo o resíduo que é trazido pelos navios de Santos e dá a destinação final lá em Suzano. Então é um trabalho importantíssimo. Esse camarada, ele viaja o mundo atrás de inovação, do que tem de mais moderno, principalmente na Alemanha, em relação ao lixo. Então ele faz um trabalho belíssimo, né? Só que eu acho que a gente não... O que nos falta aqui de verdade é realmente vontade política de querer fazer algo melhor. Porque isso não se discute, isso não está em mesa alguma, isso não está em processo nenhum. Outra coisa, um outro detalhe, que eu acho que você também tem conhecimento. Os rios não foram feitos para navios navegarem. E aqui entram navios direto, oriundos de outros biomas, de outras situações, despejam água de lastro aqui. A água de lastro, você sabe que vem contaminada, cheia de outros elementos, como eu falei, de outros biomas, chegam aqui, não encontram predadores naturais e aí se proliferam. Então nós temos esse primeiro problema. O segundo é quando eles carregam o lastro com a nossa água. É a biopirataria. Levam aí nossos alevinos, diversos animais, né, da nossa água, vão embora a bordo desses navios. A gente já tem hoje, falei isso aqui várias vezes já, com os chineses aí já exportando tambaqui. Isso são assuntos assim que pouco se discute, mas a questão do assoreamento, você falou das dragas que causam esse problema, os navios também fazem isso. Quando eles entram aqui, não diminuem máquinas, abrem águas e desbarrancam tudo. Eu lembro que em até 2019, 2020, nós já tínhamos 5 ou 6 pontos importantes de assoreamento da foz do Amazonas para cá, para Manaus, passando ali por Itacoatiara e tudo. Aí todo mundo dizia, não, mas aqui a profundidade de Itacoatiara é legal, pode passar. Querido, não é Itacoatiara. Aqui tem profundidade, Manaus tem pontos com profundidade. O problema são os que estão assoreados. E aí eu estava falando outro dia eu fiz uma entrevista sobre isso, sobre as dragagens que estão acontecendo. Os navios estão vindo para cá dragar os rios. Mas você, melhor do que ninguém sabe, quando se draga um rio, quando você faz uma dragagem, você mexe com sedimentos que deveriam estar parados ali. Então essa mexida nos sedimentos também vai causar um problema enorme para a nossa fauna, né, aquática. São problemas que precisam realmente de grandes projetos e que eu acho, não tenho certeza, o IBAMA deveria capitanear isso hoje. Até uma sugestão que eu estou te dando aqui. Na verdade, o IBAMA tem uma série de competências, né? A Lei Complementar 140 de 2011, ela limita as competências do IBAMA, as competências dos estados e as competências dos municípios. Então, algumas situações, né, de infração ambiental, elas fogem à competência federal. Existe também uma coisa que é a atuação supletiva, né? O IBAMA pode atuar em supletividade ao órgão estadual ou ao órgão municipal, mas o IBAMA já tem uma série de trabalhos que realiza, então ele já tem uma carga de trabalho, mas mesmo assim, ainda sendo competências do Estado, nós trabalhamos bastante em algumas pautas, né? Eu vou citar aqui o desmatamento e as queimadas, né? São 2 pautas que são, em sua grande parte, competência estadual, mas que o IBAMA atua muito fortemente por conta dos compromissos internacionais do Brasil, né? Mas a questão da biopirataria, ela é um problema muito grave.
e também muito difícil de identificar, né? Hoje em dia não é mais o animal de uma forma viva, né? Ou partes do animal, mas é a informação genética que é traficada, né? Então tem especialistas que não precisam mais levar uma gota de sangue para enviar uma informação genética para outro país, né? Então é muito difícil de fiscalizar. E realmente é uma deficiência que a gente tem, que os órgãos ambientais têm, até mesmo, né, outras forças de polícia também não conseguem controlar isso. E por isso que acontece muitas vezes do roubo, né, do conhecimento tradicional, né, e aí acaba havendo a patente de produtos que são do conhecimento tradicional dos povos da Amazônia e outros países. Então, a gente precisa melhorar muito ainda nesse aspecto, principalmente em termos tecnológicos, né, para a gente poder impedir a biopirataria. Como é que se avança nesse setor, nessas questões, superintendente? Eu acredito que é através do aprofundamento do órgão em tecnologias, né? A gente hoje tem melhorado bastante nesse aspecto. A gente tem uma série de sistemas de controle, né? Por exemplo, da madeira nós temos, né, 2 sistemas de controle. Nós estamos desenvolvendo um sistema de controle da produção, da cadeia produtiva do pescado, né? Nós estamos desenvolvendo. O próprio trabalho do agente ele é feito através de um aplicativo de celular, né? As autuações, as notificações são feitas ali de imediato no aplicativo. Então, existe um investimento em tecnologia, mas a gente precisa avançar muito. Nós temos uma plataforma de acompanhamento também do desmatamento e queimadas, né? Mas em relação à biopirataria, é muito diferente. É muito diferente. Precisa de uma investigação mais aprofundada. Eu diria também que não é só o avanço em termos tecnológicos, mas é o avanço em termos de competências também. Entendo. O IBAMA precisa ter mais poder. O IBAMA precisa ter um poder de polícia mais avançado. Por exemplo, o IBAMA precisava ter o acesso à movimentações bancárias das pessoas. O IBAMA precisava ter acesso ao sigilo telemático de pessoas, né? Então, tudo isso, todas essas deficiências na legislação, elas também dificultam o trabalho investigativo do IBAMA. E a gente precisa melhorar também nesse aspecto da inteligência, né? O trabalho de inteligência. É uma boa inteligência, uma boa investigação que vai dar um bom resultado. A gente tem uma prática muito de trabalhar com o cotidiano, né? Mas a gente também tem avançado nesse sentido. Agora mesmo a gente saiu de uma operação chamada Operação Carne Fria. Não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, mas eu acho que foi no Domingo Espetacular, que foi divulgado agora domingo, em outros jornais aí pelo Brasil. Uma grande investigação de fazendas em que havia a realização ali da pecuária em áreas que já haviam sido embargadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal. Uhum. Então, essa produção de gado, ela é uma produção ilegal, porque ela se dá em cima de área embargada. Então, é uma infração que a gente chama de descumprimento de embargo. Mas, por outro lado também, existiam, né, a operação flagrou 23 frigoríficos no Brasil, inclusive um deles é o frigorífico JBS, que foi multado em mais de 350 milhões de reais por adquirir gado que veio de áreas embargadas. Nós tivemos também isso no estado do Amazonas. Foram 4 frigoríficos no estado do Amazonas autuados por esse crime e por atuar, né, operar atividade sem licença. Então, é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter um trabalho de inteligência mais apurado para poder a gente ter boas operações e aí, quem sabe, a gente avançar também nessa investigação do crime de biopirataria para poder a gente
desmontar essa máfia, porque é uma máfia que existe O internacional. governo federal, como é que ele tem contribuído para o trabalho de vocês continuar crescendo? Olha, a gente teve, como eu falei, né? Eu acho que assim, tudo que aconteceu nesse período de 2023 em diante, do início de 2023, com a virada do governo, foi uma série de esforços que foram feitos pelo governo federal, né? Então a gente não pode deixar de reconhecer também, né? Primeiro, a nomeação de uma ministra, que é uma pessoa amazônica, que é uma pessoa da pauta ambiental, que tem como principal eixo de atuação da própria vida, né, a proteção, a preservação da natureza, a conservação da natureza, porque antes não era. Antes era o inverso, né? Então, isso já foi uma grande mudança. E aí toda aquela melhoria no sentido da questão legal, do desmonte legal que a legislação ambiental sofreu, e depois a reestruturação. Só de 2023 para 2024, nós tivemos um incremento orçamentário de 20%. Todas as superintendências de forma igual, né? Todas as superintendências. E aí depois, como eu falei, a gente aumentou de 5 viaturas para 17 viaturas, né? A gente chamou os concursados de 2022 do cadastro de reserva. A gente tem a previsão da realização de concurso, são 460 vagas para analistas administrativos e analistas ambientais. Ainda esse ano ou 2025? Em 2025, com certeza, porque esse ano não daria mais tempo de promover todas as etapas do concurso. Entendi. Mas até fevereiro o IBAMA tem que lançar o edital. E assim por diante, a retomada das operações, o combate ao desmatamento, o GCDA é o Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia, são várias equipes do IBAMA que se revezam nas nossas principais áreas de foco de desmatamento. E no Amazonas nós temos ali Apuí, Humaitá, Manicoré, Boca do Acre, Lábrea. Então a gente se reveza nesses lugares. Nós executamos em 2023, foram 32 operações de combate ao desmatamento no estado do Amazonas, só pelo que a gente chama de GCDA, né? E a gente tem outras iniciativas também, outras operações que também têm como resultado a diminuição do desmatamento. São operações de combate à cadeia produtiva ilegal da madeira, desde a exploração, transporte, desdobramento, né, o comércio da madeira, seja nas estradas, seja nos rios, né? Nós tivemos outra operação chamada Controle Remoto, que é uma operação que realiza autuações e embargos sem precisar ir na área, mas através de investigação ali da propriedade da área. Então, são várias iniciativas, são várias formas de atuação que o IBAMA tem de atacar um único inimigo, que é o desmatamento. Então, isso resultou na redução de 50%, né, de 2023 para 2022, e agora a gente já tem esse mesmo resultado nesse período até julho de 2024, né, em relação a 2023. Então, é mais ou menos por aí. Tudo isso são melhorias. Óbvio que algumas coisas precisavam mudar. A gente enfrentou um processo de greve dos servidores e a cobrança era pela reestruturação da carreira, né, da carreira de especialistas em meio ambiente, que é a qual nós pertencemos, e a recomposição salarial. Nós estávamos há 10 anos com um prejuízo de 50% na nossa remuneração. Então, em 2023 houve um aumento linear para todas as classes de 9%, e aí depois, nessa negociação, houve um pequeno aumento, que muitos colegas ficaram insatisfeitos. Então, isso poderia ser uma melhoria que poderia ter ocorrido e não ocorreu, né? Mas
dentre tantas, né, essa foi uma que a gente foi pouco atendido, digamos assim. Mas no restante houve todo um esforço do Ministério do Meio Ambiente, da gestão do IBAMA, né, o nosso presidente Rodrigo Agostinho, a ministra Marina Silva, nós aqui como superintendentes também dos estados da Amazônia, representando essa gestão também, e trazendo essas melhorias, né, coisa que não havia no período anterior. É uma coisa, superintendente, uma coisa assim que dá muito debate entre as pessoas, é justamente essa situação da preservação da floresta ligado principalmente na estiagem que a gente tem sofrido, que tem um impacto muito grande na logística quando a gente fala de BR-319, né? Temos uma ministra, como o senhor falou, tem sido bom para os servidores lá no IBAMA, mas quando a gente coloca a nossa realidade da nossa região, a gente percebe que a gente sofre muito, né? Qual o seu olhar a respeito disso? Porque, às vezes, até mesmo para explicar para as pessoas, qual é a visão do IBAMA de ter prejuízo, né, não sei, para a fauna, em relação a ter realmente um asfalto ali para que as pessoas consigam, principalmente nesse período de estiagem, conseguir trafegar entre uma cidade ou outra, um estado ou outro, que no caso é Rondônia, que é nosso vizinho. Olha, primeiro assim, o IBAMA ele não emite opinião, é um órgão técnico, Sim. né? Principalmente em relação a um tema tão sensível quanto esse, a BR-319. Na condição de superintendente, obviamente, né, eu não poderia falar o que eu acho, né, aquilo que eu falo nos bastidores, né, a minha opinião pessoal não é a mesma que eu trago quando eu estou né, revestido das competências do órgão. Sim. Então, assim, o IBAMA ele se mantém inerte em relação à pavimentação, né, a licença para a pavimentação. Quem tem que oferecer a documentação, quem tem que solicitar as autorizações, né, quem tem que apresentar os documentos é o DENIT. Sim. Então a gente aguarda para fazer essas análises. Aquilo que chega é analisado pelos nossos servidores. Os nossos servidores eles não são contra ou a favor, né? Eles analisam o que é apresentado. Se a documentação é bem apresentada, como faltou, né, o projeto básico ambiental, que é básico, né, para a emissão da licença. Então a gente aguarda a apresentação desse projeto. Havendo a apresentação desse projeto, é analisada. Aí os servidores vão dizer se está certo ou se não está, né? Se não tiver, volta e refaz. Mas o que ocorre é que não existe essa dívida do IBAMA. Não existe um atraso do IBAMA. Não é o IBAMA quem impede a pavimentação da BR, né? Nós estamos aguardando a apresentação dos devidos documentos. Claro. Assim que é apresentado, nós vamos analisar. Agora, a gente precisa entender que a pavimentação da BR, ela vai, né, estudos mostram que ela vai gerar impactos numa área que é uma área muito extensa. Então a gente precisa pensar nesses impactos também, né? O que vai acontecer? Agora, falando mais de forma mais geral, falando em termos de Amazônia e de Brasil. Né? O que vai acontecer com as pessoas que moram nas comunidades, nas beiras dos rios, nas proximidades, né? Porque os riscos relacionados a uma autorização sem os devidos critérios, né, são muito grandes. E aí envolve grilagem de terra, o desmatamento, a exploração de madeira, o garimpo, envolve uma série de infrações e uma série de crimes também, crimes de violência, né? Então, a gente não está aqui para impedir a pavimentação. Pelo contrário, né, o IBAMA está aqui para receber a documentação. Estando tudo ok, nós vamos autorizar, né? Agora, é preciso que a sociedade pense, né, em todos os impactos. Por isso que o projeto tem que ser bem apresentado. Não pode ser um projeto que desconsidere a vida dos povos ribeirinhos lá do Madeira ou lá do Purus, né? Porque a BR está nesse interflúvio. E existe uma série de comunidades ali que serão impactadas. Então, apresentem um bom projeto,
né? Apresentem um bom projeto que ele vai ser analisado e certamente, não havendo nenhum empecilho, vai ser autorizado. O que não pode é haver uma cobrança sobre um órgão ambiental que, na verdade, não tem opinião em relação ao fato, Claro. em relação ao caso. Não, isso nem está sendo cobrado. Isso nem ali está sendo cobrado. O IBAMA, claro, a faz o seu apresentação papel, dos exatamente como o documentos. senhor falou, Uhum. que é um papel de receber os documentos corretos e autorizar se estiverem corretos. Isso aí não tenha dúvida Isso. alguma. Eu, particularmente, aí, falando como quem já viveu bastante por aqui, sou amazônida, acompanho o problema desde o começo, vi a construção, andei na estrada, ela está lá aberta, né? O que eu não consigo entender até hoje, de forma alguma, é que existe um outro braço de estrada voltada para Roraima, que é a mesma distância quase de Manaus para Porto Velho, e que ali não acontece absolutamente nada. A estrada está lá, asfaltada, passa por dentro de uma reserva e não acontece nada. Inclusive foi recapeada recentemente pelo É. DENIT. Mas aí eu escuto tudo isso, essa conversa, inclusive, do que foi apresentada pela ministra, respeito a opinião dela, isso aí eu não... mas eu não consigo compreender os impactos causados aqui e o que não são causados daqui para a Venezuela. Vou esticar um pouco mais. Que é a mesmíssima coisa. É quase a mesma coisa. Eu não vou dizer que é a mesmíssima, é quase a mesma coisa, né? Temos os rios, temos as comunidades, algumas delas foram até beneficiadas. Eu acho, na minha opinião, personalíssima, continua sendo uma falta de amparo governamental. Aí eu falo em todas as esferas. Todos precisam fazer o seu dever. Alguns têm que ajudar a combater grilagem, combater desmatamento. E o outro assunto que a gente não tratou ainda, que eu pretendo ainda falar com o senhor, que é a questão das queimadas. Mas a gente precisa colocar os pingos nos is e cada qual no seu quadrado, fazendo o seu papel. O governo tem um papel muito forte, um dever muito forte de proteger essa região, de proteger essa área. Evidente. O Exército Brasileiro pode ser chamado, conclamado a isso também. E nós temos várias formas de fazer isso. Eu acho que falta vontade política. Isso não é problema nem do IBAMA e aí já nem do governo estadual, enfim. Eu acredito assim. Quando você quer que uma coisa aconteça, você faz por onde aquela coisa acontecer. Claro. Né? Então, se o que está sendo questionado é os malefícios que podem acontecer para a floresta e para os povos da floresta, por que não se cria uma grande rede de proteção, né, para aquilo que diz-se que será desmatado? Né? Uma grande rede de proteção, de segurança. Exatamente. E aí isso que eu algumas tô falando. pessoas perguntam isso da gente, e aí o que a gente diz? Olha, você imagina o IBAMA do tamanho que está hoje, com problemas maiores do que nós temos hoje. Então nós precisamos, vamos lá, nós precisamos criar uma governança naquela região, com uma presença muito forte do IBAMA, com uma presença muito forte dos órgãos estaduais, órgão estadual de meio ambiente, Perfeito. presença muito forte da Polícia Federal, presença muito forte e organizada do INCRA, da FUNAI e do ICMBio. Então, por que a gente não cria essa governança naquelas regiões para poder, né, dar mais segurança? Eu sempre digo para os nossos amigos políticos que vêm questionar isso com a gente, eu digo o seguinte: fortaleçam o IBAMA, né? Contratem mais servidores para o IBAMA, ajudem o IBAMA a construir suas sedes no interior do estado, ajudem o ICMBio, a FUNAI. Então, se a gente tivesse uma boa governança fortalecida nessa região, não haveria o que dizer em impactos sociais ou ambientais para a pavimentação. Mas, infelizmente, né, se fala em pavimentação, mas não se fala no restante, que pode ser outras medidas que venham a fortalecer, a justificar a pavimentação. Olha, uma outra coisa que me chama a atenção, que aí eu falo isso aqui de cadeira mesmo.
o DENIT, por exemplo, a construção de pontes nessa estrada, nessa BR, não tem justificativa essas pontes caírem. Não existe uma justificativa. Foram feitas pontes pelo Exército em diversas partes daqui da Amazônia, outras pela Odebrecht, salvo engano, na própria Venezuela, que está lá para se acompanhar. Eu não sei, a gente fica aqui meio que refém ou das poucas ideias ou das cabeças pouco pensantes. Não sei. Mas eu acho que pode ser feito melhor. DENIT, pelo amor de Deus, aqui na estrada, na BR-74, eu passei na estrada eu estava indo para a fronteira, eu ia na fronteira dar uma volta. Isso foi um feriadão, alguma coisa que aconteceu. Acabou que eu tive que ficar na Venezuela. Digo, não, vou entrar mais na Venezuela. Fui até Margarita. Porque desabou a BR-174. Desabou. Ou seja, a gente não tem a ideia de estrutura para se fazer uma BR. Como é que faz daquele jeito? Por cima de Igarapé. Se aquele terreno ali ele precisa de um estudo, de um tratamento melhor, por que não foi feito? Sabe, assim, são os absurdos que a gente acompanha e o que é pior, que a gente enxerga que poderia ter sido feito de forma melhor. E as desculpas são as mais toscas possíveis. Eu fico abismado com isso. É um problema sério. Assim, a gente... Eu particularmente não me sinto confortável de culpar, né, culpar os servidores, culpar a estrutura que o DENIT tem. Eu nem estou pedindo órgão, isso, é um órgão pelo amor de Deus. É um órgão que também tem suas deficiências, claro, né, tem seus evidente. problemas internos. Eu digo isso hoje com muita maturidade porque a gente, às vezes, no IBAMA, por exemplo, a gente tem que escolher se vai fazer uma coisa ou se vai fazer outra. Né? Porque nós temos um número reduzido de servidores, né? Uma capacidade técnica, né? Então a gente vai fazendo aquilo que é possível. O nosso grande sonho é a reforma da superintendência, né? Ainda nessa gestão. Mas às vezes situações tão urgentes tomam conta da nossa demanda, da nossa força de trabalho, que aí a gente tem que ir deixando outros projetos de lado. Quem é que pode assim, resolver também, isso, superintendente? O DENIT, eu acho que é investimento no órgão público, né? Investimento na coisa Quem pública. Quem pode fazer esse investimento? O governo federal, o governo estadual? Todos os governos. Todos né? os Todas governos, as esferas. Né? Todo mundo precisa pensar mais no meio ambiente, pensar Perfeito. mais nos órgãos. Né? Hoje, por exemplo, Manaus investe ali menos de 2% do PIB da cidade na Secretaria de Meio Ambiente. Né? Então isso tem que ser mudado. Tá? Claro. Essa visão de sociedade, de meio ambiente, de gestão ambiental tem que ser mudada. As nossas secretarias municipais de meio ambiente, elas funcionam em salinhas pequenas, anexos de outras secretarias. Eu Nós acho temos que assim repensar. Assim como o John aqui, a gente está recebendo informações que eu juro, eu desconhecia. Eu não sabia que tinham apequenado a esse tamanho. Sim. A instituição de vocês, né? Essa autarquia que é muito importante. Eu acho que agora sim a gente tem como também levantar essa bandeira em defesa do IBAMA, em falar mais por vocês também. Porque nos interessa muito que tudo funcione bem, evidente. Sim, eu tenho um grande sonho para o IBAMA no Amazonas. Eu acho que nós deveríamos ter uma superintendência muito forte, né, robusta. Nós deveríamos ter pelo menos 5 unidades do IBAMA no interior do estado. Nós deveríamos ter mais de 300 servidores, como já foi no passado. Né? Nós deveríamos ter um portal de entrada em Humaitá ou Apuí, com a presença forte do IBAMA, da PRF, do ICMBio, da FUNAI, né, da Polícia Federal. Então, eu acho que tantos problemas ambientais que ocorrem na Amazônia, eles se dão por falta de governança, por falta de presença do poder público. O próprio Exército não consegue proteger todas as nossas fronteiras contra os diversos crimes que ocorrem. Vez ou outra a gente sabe que tem narcotraficantes dentro do Brasil. Isso não deveria acontecer. Né? Então, todos eles deveriam ser maiores. E a Amazônia vale esse investimento.
Não tem dúvida. A Amazônia vale tudo aquilo que a gente pode ainda explorar da Amazônia. Eu não estou falando aqui dessa exploração desenvolvimentista, né, de desmatar, de tirar a madeira. Né? A madeira é um produto que pode ser explorado de forma sustentável também, mas nós temos uma biodiversidade muito rica que precisa ser estudada. E com certeza nós não conhecemos 1% do potencial de enriquecimento da nossa sociedade que a biodiversidade tem. Então a Amazônia deveria ser uma potência mundial apenas com base na biotecnologia. Né? Perfeito, Uma potência mundial. E aí assim, a gente tem um projeto chamado Manejo do Pirarucu, que é uma das coisas mais bonitas que ocorrem na Amazônia. As comunidades se reúnem, estudam os lagos com a presença da espécie e aí apresentam um relatório para o IBAMA. Isso não acontece em lugar nenhum do país e o pirarucu ele é proibido o ano todo no estado do Amazonas. Ele só pode ser capturado, beneficiado, transportado, comercializado se vier dos manejos autorizados pelo IBAMA. Perfeito. Então as comunidades ali, indígenas, ribeirinhos, pescadores, fazem o estudo do lago e apresentam o relatório para o IBAMA. O IBAMA autoriza uma cota de retirada de peixe, de pirarucu, para essa comunidade comercializar. Então é uma atividade coletiva, através do uso da biodiversidade. Né, de um produto da biodiversidade que é o pirarucu. Eu acho que assim, a gente ainda precisa avançar muito na exploração do pirarucu. Nós ainda vendemos o pirarucu in natura. Agora, recentemente, a Associação de Produtores Rurais de Carauari conseguiu a primeira exportação de toneladas de pirarucu in natura. Então, o que é que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a industrializar, né, a agregar valor a esse pirarucu lá na beira do rio, lá na beira do lago. Vocês têm parceria com o CBA, não? Não, parceria não. A gente tem algumas poucas conversas, né? A gente já levou esse projeto do pirarucu também, né? O CBA tem alguns projetos, algumas pesquisas relacionadas à produção de novos produtos que sejam da carne, que sejam da ossada ou do couro, da escama, né? Então tem outros projetos nesse sentido, mas enfim, o pirarucu ele é um produto que tem muitas características que podem ser exploradas economicamente. Hoje eu diria que o pirarucu ele é o produto mais importante da biodiversidade, da bioeconomia da Amazônia. E ele tem um potencial enorme de crescer. Só as áreas onde é executado o manejo são mais de 200 localidades nos nossos rios. Purus, Juruá, Solimões, né? E outros rios ali no médio Solimões. E aí a gente precisa de quê? Precisa estruturar esses lugares onde já tem. E nós temos uma infinidade de outros lugares com potencial de realizar o manejo. Está que mapeado estão já? sendo explorados ilegalmente. Isso é mapeado por vocês? Mapeados, né? A gente conhece a estrutura hídrica do estado do Amazonas. O que a gente precisa é de governança sobre o recurso pesqueiro. Perfeito. Né? Que a gente não tem ainda no estado. A gente tem alguma governança, as terras indígenas, unidades de conservação, áreas de acordo de pesca, né? Esses são lugares onde a gente faz manejo. Uhum. Mas tem muitos lugares que não tem nenhum tipo de governança territorial. E aí, uma coisa muito importante, a gente conseguiu resgatar o manejo na terra indígena Vale do Javari, né? Uma atividade econômica para uma população sofrida, né? Então, também é um projeto social, é um projeto de desenvolvimento, projeto de geração de renda. Então, é isso que a gente precisa entender. A nossa riqueza, ela está aqui diante dos nossos olhos. Perfeito. Tem uma frase de um amigo meu que é compositor, né, lá em Parintins, é o César Moraes. Ele diz que as folhas são cartas escritas pelos deuses,
deixadas para o homem da Amazônia. Uma toada chamada Amazônia a Cura. Se vocês puderem encerrar a nossa entrevista com essa toada, vai ficar bem completa. Eu tenho certeza que o César vai gostar muito lá em Parintins. Tomara que o YouTube não derrube a gente. Mas, superintendente, a gente não pode encerrar essa conversa, que a gente chegou já ao final aqui do programa, sem falar das queimadas. É um assunto delicado, não gosto muito de tratar disso, mas eu queria que o senhor desse as suas impressões em relação a isso. O que foi que aconteceu do governo anterior, que realmente foi muito, muito intenso a questão das queimadas, mas não mudou nesse atual governo. O que foi que aconteceu nesse interim? Foi uma série de fatores, né? Primeiro, essa desgovernança que houve, né? Esse incentivo ao desmatamento que houve, principalmente em 2021 e 2022. Foram recordes de desmatamentos seguidos. E uma parte dos incêndios florestais, né, ele provém, né, a sua grande maioria provém de queimadas. As queimadas, elas têm origens similares, né? Primeiro, esse desmatamento que ocorreu, essa intensidade do desmatamento que ocorreu nos anos anteriores, provocou as queimadas. Por quê? Quando o ciclo da formação do pasto na região amazônica, no Amazonas, ocorre da seguinte forma. A pessoa, ali através da grilagem de terra, geralmente, outras propriedades particulares, que realmente tem o proprietário conhecido, desmatam, né, e aí esperam a vegetação secar, né, para queimar no ano seguinte. Então existe uma carga de desmatamento que ocorreu nos anos anteriores que foi queimada agora. Esse é um fator. Os incêndios florestais provocados pelas queimadas, né? A Amazônia, aqui na nossa região principalmente, ela é muito densa e úmida. Ela não pega fogo sozinha, né? Então esse fogo veio de algum lugar. E aí você soma isso ao fato de um desmatamento histórico que já ocorre no eixo da BR-230, que é a Transamazônica. Você pega ali de Humaitá até Apuí. Apuí foi o município que mais queimou. E aí você tem outro trecho que vai para o sul de Lábrea, Boca do Acre, né? O sul do estado do Amazonas, é onde ocorre a maior parte dos nossos incêndios florestais. Esse é um cenário que vinha ocorrendo muitos anos, décadas. E esses 2 anos, 2023 e 2024, nós tivemos o fenômeno do El Niño. E o El Niño, ele aquece a atmosfera na floresta amazônica, impedindo a formação de nuvens, né? Então isso faz com que os raios solares, cada vez mais fortes, retirem a umidade da floresta, tornando-a mais seca. E aí nós temos esse agravante de que nós temos áreas muito desmatadas no sul do estado, então soma-se o El Niño, a floresta seca, as queimadas para a formação de pasto, o desmatamento, isso se soma. E aí nós temos outro fator importante, que é um fator que eu considero que trouxe um fogo muito forte para a região metropolitana. A nossa floresta, ela está assentada sob um solo que é um solo de poucos nutrientes. Então, ela se retroalimenta através da vegetação e dos resíduos orgânicos que ela mesma dispensa. As folhas, os galhos, as árvores que morrem, que caem. É isso que cobre o chão da floresta, inclusive na várzea, e que alimenta o solo, que realimenta a floresta. Durante a estiagem, essa camada de vegetação que fica sob o solo, ela estava muito seca também. Então isso virou, né, ali um ambiente propício para os incêndios. Então a gente viu muito isso, né, essa serrapilheira, né, esse humus que fica no solo, pegando fogo por conta de estar muito seco. Mas tudo isso sempre com a ignição inicial dentro de uma atividade de uso ilegal do fogo, né? Então, o desmatamento na região metropolitana, o uso ilegal do fogo
E aí nós temos alguns níveis também, tem que falar sobre isso. São pastos que estão plenamente formados, para os quais o proprietário precisa fazer a renovação daquele pasto e queima. Pastos que estão em regeneração, né, que é a capoeira, né, que é aquela vegetação secundária, que os proprietários precisam fazer a limpeza, né, daquilo ali para confecção de pasto. Então queima-se. E aí você tem a área de vegetação desmatada recentemente, que para a consolidação do desmatamento queima-se. Então tudo isso de forma descontrolada vai se expandir para a floresta. Eu não estou aqui eximindo também de culpa pequenos produtores. Pequenos produtores também provocam incêndios em menor escala por conta, né, do tamanho do seu roçado ali, né, indígenas em pequena escala também usam o fogo de forma descontrolada. Mas muito disso vem de grandes propriedades, né, de grandes fazendas de gado. E aí todo esse conjunto de fatores levou o nosso estado e Manaus a vivenciar, principalmente em 2023. Agora, Manaus vivenciou isso em 2023, mas outros lugares da Amazônia vivenciam isso todos os anos. Apuí, Boca do Acre, Lábrea, Humaitá, essas cidades elas vivenciam a fumaça todo ano. Todo ano, e Apuí assim, com uma grande intensidade. Mas não tinha a visibilidade que era quando aconteceu em Manaus. A gente não estou aqui criticando o que foi, né, mostrado, e realmente tinha que ser mostrado. São 2 milhões de habitantes. Né? Então, pela primeira vez, e assim, nós tínhamos uma fumaça que vinha da região metropolitana, nós tínhamos uma fumaça que vinha do Pará, nós tínhamos uma fumaça que vinha do sul do estado, e, por incrível que pareça, as movimentações das massas de ar traziam tudo rumo à região metropolitana, e aí afetava a cidade de Manaus. Então a gente viveu realmente uma situação muito complicada, e Manaus foi assim o alvo de todos esses problemas somados vieram desencadear aqui na nossa cidade. Foi mais que o esperado. O senhor deu uma aula pra gente de como funcionou tudo isso. Ainda também. Faltou muito assunto, né? Faltou, mas eu gostaria de falar de muita coisa. A gente vai voltar a um novo encontro, já está convidado, a casa aqui é sua também. Tá ótimo. Esse é o nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro, superintendente, mas e não vai demorar muito o seu retorno, não, porque a gente vai ter outros assuntos a tratar, principalmente agora, final de estiagem. O rio já está sofrendo repiquete, já deve voltar realmente a subir de novo, e é nesse momento que eu acho que a gente tem que voltar à nossa conversa, tratar outros assuntos. De agora, de momento, eu só tenho a desejar muito sucesso nessa sua empreitada, nesse seu caminho, que a superintendência lhe traga bons frutos, e também para o IBAMA, evidente. E no que nós pudermos ajudar, nós estaremos aqui para isso. Tá certo? Tá certo. Eu agradeço muito pelo espaço, pelos desejos de melhorias, de avanço. A gente tem muita pauta para tratar, né? Eu digo sempre isso, que a gente aproveita muito pouco tudo aquilo que a gente faz. O manejo do pirarucu é uma coisa maravilhosa. O CETAS é o único centro de triagem do estado do Amazonas. O maior estado do Brasil, com a maior diversidade do Brasil, só tem um lugar para recuperar, para receber animais, que é o CETAS. Né? Daí nós temos o PQA, que é o Programa Quelônios da Amazônia, né? Também um projeto maravilhoso de sustentabilidade ecossistêmica da espécie e outras espécies. Nós temos a nossa educação ambiental, foi um programa que nós reinauguramos na nossa gestão. Nós temos agora o Preve Fogo, que é o programa de prevenção e combate a incêndios florestais, também reinaugurado na nossa gestão. Então a gente tem muito assunto, muito trabalho. As nossas operações de fiscalização também a gente pode tratar detalhadamente de cada uma delas. E
o processo interno de gestão da nossa casa, de gestão dos nossos servidores, dos nossos colaboradores, né? Então a gente tem muito trabalho, muita coisa, e a gente tem muito orgulho de falar sobre isso. Eu vou antes de você encerrar aqui com a gente também, eu queria convidar o pessoal do CBA para estar nesse próximo encontro com a gente. Ótimo. Eu acho que juntar essas pontas é interessante. Eu conheço o trabalho do CBA, sei como é que eles estão pensando, principalmente em relação ao Pirarucu. Eu acho que é um bom momento para a gente começar a promover esses encontros. Pode ser? Pode, claro. Então, fechadíssimo, John. Vamos ver essa agenda direitinho aí pra gente poder marcar. Claro. Obrigado novamente, superintendente, pela sua agenda bem apertada, mas graças a Deus deu certo. E isso é importante para nós, né, comunicadores, mas principalmente para as pessoas que precisam estar entendendo, né? Tudo é cultural. Nossa região parecia que era um local sem lei, né? Aos poucos as pessoas estão entendendo que existe pessoas que estão ali, que nem tudo é liberado, mas aos poucos os anos vão passando e as pessoas vão entender. É um processo educativo da Exatamente. sociedade. Né? Exatamente. E olha, você que nos acompanhou, eu queria agradecer muitíssimo. Esse é o Amazônia Podcast. A gente trata de assuntos pertinentes à Amazônia, sempre para o engrandecimento da nossa região, da nossa gente. Nosso muitíssimo obrigado, e nós estaremos de volta em breve com outros assuntos bem importantes. Valeu.